Então, quer dizer, é essa vinculação dos fatores, dos elementos que eu acho que é interessante da gente pensar também especificamente na questão da fé, da evangelização, né? Essas novas formas de relação social. E aqui, já para entrar também um pouco naquilo que o livro vai resgatando, nós tivemos uma nova forma de relação social, especificamente no ambiente da igreja, que se deu em 2011, né, que foi o momento onde foi registrada essa foto aqui. Que foi, se vocês vão se lembrar, 2011, 2012, que foram os períodos mais conturbados, digamos assim, da igreja. Né, toda a questão da pedofilia, os escândalos financeiros lá no Vaticano. Bom, uma série de elementos que, midiaticamente, foram sendo construídos para, enfim, prejudicando a imagem da igreja. Né? E o que aconteceu em 2011, então? Esse senhor aqui, ele é um publicitário espanhol, ele propôs para a igreja um pacote, um projeto de comunicação para tentar minimizar esse dano da imagem da igreja. Né? Ele não tinha nenhuma vinculação com o Vaticano, ele mesmo relata que foi um gesto bem na cara de pau, digamos assim, mandou o projeto e foi aceito. Depois ele participou de vários pequenos seminários, trabalhando com a Santa Sé, até que então a Santa Sé acolheu a proposta e investiu então no projeto dessa empresa. Né? E o que era o projeto dessa empresa? Era apostar em alguns recursos do ambiente digital para tentar dar um novo sentido para a vida pública da igreja. Né? Que foi o lançamento, então, que é esse momento aqui, da plataforma news.va. Não sei se vocês vão se lembrar, hoje ela está mais ou menos, né? Mas enfim, na época foi um grande lançamento. Foi esse portal que traria todas as informações da Santa Sé nesse mesmo lugar, por grande escada, né? A Rádio Vaticano, o jornal, o Observatório Romano, a Rádio Vaticano, o Centro Televisivo, cada um tinha mais ou menos os seus meios próprios, né? Não dialogavam entre si. A ideia desse news.va era poder ter esse espaço de congregar os conteúdos, até para facilitar também para os grandes meios, para os jornalistas, e também uma forte presença nas redes sociais. Né? Então, esse news.va teria página no Facebook, conta no Twitter, enfim, nessas várias presenças. Então, eles fizeram esse momento aqui e apresentaram o projeto para o Papa Bento XVI, e era para ser um momento quase litúrgico, porque chamam o Papa para essa sala, colocam o tablet sobre a mesa, né, todos ao redor ali do tablet, e a ideia é que eles explicariam o conteúdo, a proposta, e o Papa clicaria no tablet para enviar o primeiro tweet papal da história, e a partir desse tweet o portal entraria no ar. Né? E é interessante quando a gente assiste o vídeo que o Papa ele não sabe muito bem como lidar com essa nova tecnologia. Né? Tanto é que ele coloca o dedo sobre a tela, não acontece nada, ele não sabe lidar, digamos, com a tecnologia. Né? E me chamou muita atenção isso até como uma metáfora também desse choque de culturas, digamos. Né? Uma cultura representada pelo Papa Bento XVI, com uma certa tradição, uma certa linguagem, uma certa forma de se comunicar, e a perspectiva desse espanhol trazendo uma outra linguagem, uma outra forma de se comunicar, né? E o Papa não sabendo muito lidar com isso. Né? Tanto é que ele mesmo, em vários registros dele, ele mesmo disse que todos os escritos dele, o Papa Bento XVI, vocês sabem que foi um autor de inúmeras obras, todos eles foram escritos à mão e a lápis. Né? Então imaginem o choque também cultural, né, dessas duas imagens de igreja, uma igreja que quer ser moderna, ou enfim, falar as línguas contemporâneas, e o Papa Bento XVI trazendo uma outra tradição. Né? E novamente, não é uma questão de contrapor o positivo com o negativo. Né? Nas duas perspectivas tem as suas potencialidades e limites, mas esse momento me pareceu bem significativo, né, dessa, também, de certo modo, coragem do Papa Bento XVI de assumir esse tipo de postura, né, e tentar traduzir a igreja para essas novas linguagens. Né. Então aqui está a mensagem, né, foi o primeiro tweet papal então, da história, né, que foi enviado ainda na época, era uma conta genérica do Vaticano. Né, e é interessante que na própria linguagem do tweet a gente já vê alguns aspectos interessantes. Né. Ele diz: queridos amigos, eu acabo de lançar o news.va, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com as minhas orações e bênçãos, Bento XVI. Né? Então, quer dizer, no Twitter a gente tem, não é um ambiente religioso, né? Nós temos católicos, não católicos, anticatólicos, mas é interessante que o Papa se dirige a todos como amigos. Né? Uma perspectiva de
proximidade, pelo menos, com esses amigos, né? E traz toda uma linguagem de religiosidade, uma certa religiosidade presente aqui, né? Louvando Jesus Cristo pelo Twitter, enviando suas orações e bênçãos. Então isso também é interessante, como nesse próprio tweet, né? Que não podia passar muito mais do que esse conteúdo, já que tem essa limitação dos 140 caracteres, né? Mas nesses 140 caracteres, como já tem toda uma perspectiva inovadora, de certo modo, com essa questão da vivência da fé nesse ambiente digital, né? Pelas mãos, digamos assim, pelos dedos, né, do próprio Papa ao escrever essa mensagem. Isso foi se desdobrando até chegar nesse evento aqui, que aí já foi em 2012, e foi já na Sala Paulo VI, né, lá no Vaticano, durante uma audiência geral, em dezembro, né, então, por isso, no frio lá europeu, dentro aqui da Sala Paulo VI, mas diante de milhares de pessoas. No fim da catequese, novamente colocam essa mesa no centro do palco, né, já tem essa liturgia, ritualidade própria, o Papa senta ali, e o que ele faria diante desse tablet? Ele enviaria o primeiro tweet da conta pessoal do Papa. Já não seria uma conta de um órgão vaticano, mas ele mesmo como pessoa, ele mesmo como sujeito, digamos assim, enviaria a sua mensagem pessoal, na sua conta pessoal, via Twitter, né? Que é a conta Pontifex, que continua existindo até hoje, né? O Papa Francisco manteve essa conta e continua escrevendo nesse espaço, né? Então aqui vocês já veem que é o próprio Papa, né? É assinado por ele, tem até o sinal aqui de que é uma conta reconhecida pelo próprio Twitter, que é do Papa mesmo, não é uma conta falsificada, né? Traz a foto dele. E a linguagem é parecida, né? Queridos amigos, eu estou muito feliz de entrar em contato com vocês via Twitter. Obrigado pela sua resposta generosa, eu abençoo vocês de todo o meu coração. Né? E por que ele diz obrigado pela sua resposta generosa? Né? Esse tweet, o primeiro da história, foi enviado no dia 12 de dezembro. Mas a conta, né, o perfil do Papa, tinha sido criado no dia 3. Então, do dia 3 ao dia 12, a conta já existia, mas não tinha nenhuma mensagem própria do Papa. Só que para os usuários em geral, eles já podiam dialogar com o Papa, mesmo que o Papa não tivesse escrito nada. Então teve uma série de tweets do mundo em geral, dos usuários em geral, uns extremamente negativos, uns positivos, né, sobre essa presença do Papa, ou sobre o Papa em si, a pessoa dele no Twitter. Né? Por isso que ele agradece essa resposta generosa. E de novo é interessante essa questão da presença de uma certa religiosidade aqui. Né? Eu abençoo vocês, né? Todos vocês, quer dizer, os usuários do Twitter, né? Que são os mais diversos, né? De todo o meu coração. Então, todo esse processo, né? de uma reinvenção ou uma ressignificação daquilo que o Papa é para a Igreja e para a sociedade, a gente podia perceber a partir desses passos, né? Que a Igreja foi dando ao longo desse tempo. Então, o que o livro ele tenta aprofundar um pouco, né, que eu queria trazer aqui para o nosso debate, para a nossa conversa? Justamente, o ambiente digital começa a desafiar a Igreja a pensar a sua tradição, a sua fé ou a sua experiência de fé a partir de novas linguagens e de novas formas de tradução. Quer dizer, a gente tem uma tradição histórica que foi sendo traduzida ao longo da história nas mais diversas linguagens. A gente pode pensar aí os grandes marcos da história da comunicação humana e como que a Igreja, ou como que o cristianismo foi se relacionando com essas formas de comunicação. Né? Então a tradição sempre foi sendo traduzida para essas várias formas. E hoje no digital não deixa de ser diferente. Né? E especificamente o digital também começou a mostrar essa tradição em transição. Né? Quer dizer, uma tradição também que vai se modificando, vai se atualizando, vai trazendo novos elementos, deixando outros para trás, nesse processo de tradução. Né? E é bem interessante que isso aqui aconteceu no dia 12 de dezembro. Né? E o que iria acontecer no dia 28 de fevereiro do ano seguinte, 3 meses depois? A renúncia do Papa. Né? Eu não estou dizendo que o Papa renunciou apenas no Twitter. Né? Quer dizer, tem mais coisas em jogo. Mas o que acontece no discurso de renúncia dele, né? Que mostra um pouco dessa transição. Vocês se lembram que ele renunciou, quase ninguém soube, né? No momento, foi uma notícia que foi vazando aos poucos, até porque ele leu todo o discurso em latim. Né? Então até alguém que entendesse latim
descobriu o que o Papa tinha dito, demorou o seu tempo, mas o que aconteceu naquele discurso? Né? Ele vai dizer isso aqui, ele vai dar as suas justificativas e vai dizer que essa decisão dele se dá no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a fé. Então eu acho que nesse caldo, né, do que está acontecendo, esse caldo cultural, esse caldo da história desse período específico, está tudo isso aqui em jogo. Né? Essas mudanças rápidas que começam a afetar também a prática da igreja, a pastoral da igreja, a evangelização, e que trazem questões de grande relevância para a vida da fé. É o Papa reconhecendo isso e fazendo esse gesto histórico aí de renunciar. Né? Então me parece também que aqui dentro a gente pode perceber alguns desses aspectos da comunicação, né? Desse ambiente digital, dessas novas formas de relação, dessas novas formas de se relacionar com a realidade que entram nessas rápidas mudanças e nessas questões. Aí na caminhada do livro, na pesquisa, eu encontrei um outro livro de uma teóloga americana, que se chama Elizabeth Drescher, que é lá da Universidade Santa Clara, que é dos jesuítas também, lá da Califórnia, mas ela é anglicana e trabalha lá com eles na parte de teologia e mídia. E ela publicou um livro que ela vai resgatar um pouco a história da Reforma, que aliás a gente comemora esse ano, né, agora em outubro. Aliás, amanhã, né, que é o dia 30, não, domingo, que é o dia que Lutero teria então pregado as teses lá em Wittenberg. Então, ela resgata essa história da Reforma para fazer uma espécie de comparação entre aquilo que Lutero fez há 500 anos atrás, né, no ambiente comunicacional dele, né, toda a questão, se você se lembra, a tradução da Bíblia, a disseminação da Bíblia naquela cultura estava muito relacionada com a questão da imprensa, né, o surgimento da imprensa naquele período. Né. A questão dos panfletos também, a facilidade de imprimir panfletos, que antes era muito mais difícil, com a imprensa se torna muito mais fácil. Então todos os reformadores começam a usar esse tipo de mídia, digamos assim, da época. Né? Panfletos que circulavam de mão em mão, eram de fácil impressão, uma impressão mais barata do que os livros, né? Mas também os livros, as bíblias, etc. Todo um cenário comunicacional que estava naquela época de Lutero. E aí ela vai propor o conceito, então, de reforma digital, né? Que seria um pouco o que as igrejas se defrontam hoje nesse ambiente cultural. Né? Então aqui, deixa eu ver se eu encontro rapidinho a página, que ela vai aprofundar um pouco essa ideia do que é essa reforma digital. Né? Ela vai contrapor, então, que no período de Lutero, o que aconteceu com Lutero? Ele era um monge católico, monge agostiniano, e de dentro da igreja, ele inicia uma revolução cultural. Então, quer dizer, é uma revolução que inicia dentro da igreja e que vai mudar a cultura da Europa, especialmente na Alemanha. Em que sentido? Em primeiro lugar, Lutero queria uma participação mais efetiva dos leigos. Então ele vai favorecer, né, e os leigos naquele período eram camponeses, pessoas que não sabiam ler. Bom, para ter acesso à Bíblia, que era outro ponto muito forte de Lutero, ele precisava não só imprimir as Bíblias, mas também traduzir para o alemão, e além de traduzir para o alemão, ensinar as pessoas a ler. Né? Então tudo isso vai gerar uma revolução na Alemanha. Ele vai favorecer a alfabetização desses camponeses, vai disseminar de algum modo a leitura dentro daquela comunidade da época, e o mais importante, vai educar as mulheres, que eram um público ainda mais escanteado, né, marginalizado naquele período. Então é bem interessante a análise de como Lutero, né, a partir da igreja, começa a fazer essa transformação na cultura da Alemanha e depois da Europa, enfim, né, daquele mundo da época. Só que aí a Drescher, ela vai dizer, bom, o que a gente tem hoje, a reforma digital, é o contrário. Quer dizer, a cultura mudou tanto que desafia as igrejas a se reformar. Não é mais a igreja que começa a mudar internamente e desafia a cultura a se mudar. Hoje é a cultura que mudou tanto, o comércio, a política, a economia, os meios de comunicação, as formas de... Né, todo aquele contexto anterior começa a desafiar as próprias igrejas também a se reformarem nesse sentido, a mudar a sua forma de presença. Né?